Olá, olá, seja muito bem-vindo aqui no meu canal de espanhol, né, para aprender espanhol. Hoje vai ser um vídeo bem diferente dos vídeos que vocês estão acostumados. Vamos ver se vocês gostam desse formato. É, então, o que que a gente vai fazer hoje? Vai fazer tipo uma aula, né? Não vai ser 100% uma aula que eu dou para os meus estudantes, né? Porque tem muita coisa que eu faço com os meus estudantes no curso online mesmo e nas mentorias e aulas particulares, mas você vai ter uma pequena noção, né, de como é que funciona, tá? Então, olha, eu tenho outros vídeos onde eu vou explicar gramática, tempos verbais, essas coisas, né? Qual a diferença entre uma coisa e outra. Esse aqui é bem prática, né? É uma aula bem pragmática, né? Pragmática ou prática, né? Que é você entender o que está escrito e saber o que significa, vida que segue, vamos continuar aprendendo, tá bom? Então, é, olha, talvez você vai conseguir entender algumas coisas, né? Mas o importante, além de entender, é começar a usar as estruturas, tá? Não adianta só você entender e aí depois não saber nada, tá? Embaixo aí na descrição vai ter alguns links, caso você tenha interesse em saber um pouco mais, vai ter outros vídeos, enfim, tá? Aí, conforme eu for falando, vai surgir alguma coisa, se eu já tenho um vídeo criado, vai ficar ali no link da descrição, tá bom? Se não, eu vou falar e depois eu vou postando aqui também para vocês, tá bom? Então, vamos começar. Primeira coisa, presta atenção. O que que a gente vai fazer? Eu preciso você focado aqui. Focado, tá? Se você tem outra aba aberta, tem outra coisa, fecha, porque agora é uma aula de espanhol mesmo, tá? É uma aula de espanhol. Então, colocar o celular em silencioso, enfim, tá? Primeiro passo. Bom, primeiro passo isso daí. Segundo, a gente primeiro vai ouvir o áudio, só ouvir, né? Só ouvir o áudio. Nossa, eu entendi 30%, 50%, sei lá. Aí depois, na sequência, a gente vai ouvir e ler ao mesmo tempo, tá? Uma coisa que poderosa é ler e ouvir o que eu estou lendo, né? Ou ouvir e ler ao mesmo tempo, né? Fazer isso simultaneamente é a introdução, né? O input, que é a entrada de informação, tá? Ouvir, compreender e ler também é compreender, tá? Compreensão auditiva e compreensão leitora. Aí, depois, a gente faz essa segunda parte e depois eu vou passar para aula mesmo. Eu vou começar a explicar o que significa cada coisa, a gente vai ver a tradução, vai comparar com o português, só presta atenção, não é a mesma coisa, é isso, é aquilo, essa estrutura, a gente pode trabalhar, pode fazer isso, aquilo, tá? E aí eu vou explicar. Beleza? Então, é isso daí. Ouvir o áudio, ouvir e ler e eu vou explicar para vocês o que significa cada coisa, tá bom? Então, peraí, eu vou explicar o que significa cada coisa, mas não vou aprofundar muito na gramática, tá? Gramática vai ter outros vídeos. Se você gosta de gramática, eu vou explicar isso em outro vídeo. Aqui eu não vou parar para explicar muita gramática, tá? Então, vamos focar no que significa cada coisa e vamos que vamos, tá bom? Então, eu já vou preparar aqui o áudio, tá? Então, primeiro ouvir, depois ouvir e ler. Beleza? Então, vamos lá, gente. Hace unos años trabajaba muchísimo. Pasaba 10 horas en la oficina. Como no tenía mucho tiempo, me comía un sándwich y me tomaba 3 o 4 tazas de café al día. A veces iba a un bar a comer una hamburguesa y a beber una cerveza. Me la pasaba fumando y no hacía nada de ejercicio. Me sentía cansado y muy mal, hasta que un día tuve un infarto y cambié de vida. Hoy en día trabajo menos, como carne, fruta y verduras todos los días y voy al gimnasio los lunes y jueves. Mi vida ha cambiado y ahora me siento con muchísima más energía. Hace unos años trabajaba muchísimo. Pasaba 10 horas en la oficina. Como no tenía mucho tiempo,
me comía un sándwich y me tomaba 3 o 4 tazas de café al día. A veces iba a un bar a comer una hamburguesa y a beber una cerveza. Me la pasaba fumando y no hacía nada de ejercicio. Me sentía cansado y muy mal, hasta que un día tuve un infarto y cambié de vida. Hoy en día trabajo menos, como carne, fruta y verduras todos los días y voy al gimnasio los lunes y jueves. Mi vida ha cambiado y ahora me siento con muchísima más energía. Beleza, pessoal. Então, vamos lá. Primeira coisa, ouvir. Segunda coisa, ler e ouvir. Como que foi? Deixa aí nos comentários. Olha, primeira vez eu entendi tudo certinho. Segunda vez entendi bem mais. Olha, segunda vez não tinha entendido alguma coisa, mas isso aí na segunda vez, cara, eu entendi bem mais, tá? Vai deixando aí nos comentários, tá? O feedback de vocês vai me ajudar também a melhorar um pouquinho as aulas aqui no YouTube. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos direto para a aula, né? A parte. Eu vou mostrar o texto, né? Deixa eu mudar aqui, peraí. Beleza, então, isso daqui é o texto, tá? Beleza? Então, não sei se. Eu acho que vou disponibilizar depois o material, nem sei direitinho como é que vai ser o negócio, mas aí eu vou deixar o link na descrição, qualquer coisa, tá? Ainda vou ver como é que eu vou fazer esse negócio. Tá bom? Então, esse daqui é o áudio, tá? Bem simples, é curtinho, tá? E o que a gente vai trabalhar aqui nesse, como é que chama? Nesse áudio. Ó, vamos trabalhar 3 tempos verbais. São esses 3 que estão aqui, ó. O pretérito perfeito simples, né? O pretérito perfeito composto e o imperfeito, tá? Eu vou colocar um exemplo com cada verbo para você entender o que é cada coisa, tá? Depois, quando você encontrar lá no áudio, você vai entender um pouquinho melhor, tá? Lembra, não vou focar muito na gramática, só vou explicar rapidinho e vamos que vamos. Tá? O pretérito perfeito simples é, por exemplo, em espanhol, né? Eu comi. Eu comi. Com esse mesmo verbo, no composto, seria eu he comido, tá? E no imperfeito seria eu comia. Beleza? Então, esses são os 3 tempos. Eu comi, eu he comido e eu comia, tá? Muitas vezes a gente pode traduzir para o português do mesmo jeito, tá? Eu comi, eu comi. Eu he comido, eu comi, tá? Outro vídeo eu vou explicar um pouquinho a diferença na teoria e na prática, tá? Porque na teoria é uma coisa, na prática é outra coisa, tá? Então, isso daqui eu comia, é uma coisa que eu fazia no passado com frequência, era uma rotina, era uma coisa que eu fazia, tá? Atualmente eu não faço mais, tá? Tudo é passado, tudo é pretérito, tudo eu não faço mais, tá? Tá bom? Só que no passado é diferente. Eu vou fazer uma aula, como é que chama? Uma linha do tempo explicando como é que funciona. Beleza? Então, por aí vai aparecer depois esse vídeo. Fica ligado aí. Então vamos lá. Eu vou começar aqui. Eu gosto muito da tradução, tá? Um outro vídeo eu vou explicar os benefícios, né, da tradução. Porque tem muita gente que fala, tradução, isso aí tem que fazer. Gente, né? Como eu falei, o que a gente vai fazer aqui primeiro é o quê? É o quê? Entender o que está escrito, tá? Entender o que está escrito. A tradução é uma ferramenta para compreender, tá? Não é o objetivo final. O objetivo final é você falar espanhol, é você entender e você falar. O meio que você vai usar para isso, talvez vai ser a tradução, tá? É um dos pilares que eu uso nos meus cursos. Uso sempre? Não, não uso sempre. Só uso no caso de você precisa aprender rapidamente a entender o que está escrito aí. Vamos usar a tradução, vamos comparar algumas coisas e vida que segue, tá bom? Tá, essa coisa de ouvir, e uma hora você vai entender. Olha, tem uma metodologia por trás disso, tá?
um outro vídeo eu vou tocar esse assunto, tá bom? Então, mas vamos lá. A gente vai usar aqui a tradução como meio para aprender espanhol, beleza? Então, presta atenção. Hace unos años trabajaba muchísimo. Hace unos años trabajaba muchísimo, tá? Olha, esse daqui é o pretérito imperfeito, tá? Português, mesma coisa. Presta atenção. Trabajava, trabajava, tá? E é com B mesmo, tá? Português é com V, espanhol é com B. Trabajava. Hace unos años trabajava muchísimo. Olha, eu poderia falar alguns anos ou alguns anos atrás, né? Esse hace, né? Hace, né? Hace unos años, alguns anos atrás, ou alguns anos, que é a mesma coisa, tá? Então, trabalhava muitíssimo, né? Eu poderia falar, trabalhava mucho, mas aí eu estou colocando, vou aumentar a palavra, tá? Trabalhava muitíssimo, beleza? Então, hace unos años trabajaba muchísimo. Continuamos então. Pasaba 10 horas en la oficina. Presta atenção, primeira coisa, né? Aqui a gente vê como a tradução vai nos ajudar. Você entendeu oficina, mas oficina não é oficina, oficina é escritório, entendeu? Então a tradução rapidamente vai nos ajudar a entender o significado. Beleza? Faço com o Nato aqui só para ajudar, né? Então, passava 10 horas em la oficina, tá? Oficina, escritório. Aqui eu poderia falar, né? Quedava 10 horas, mas o sentido que não dá para falar assim, quedava 10 horas na oficina. Passava 10 horas na oficina, né? Ficava 10 horas no escritório, né? Que ele passava esse tempo todo lá, trabalhando, 10 horas, vai que vai que vai, tá? Então, passava, novamente, ó, tá vendo? Ba. Passava 10 horas em la oficina, tá? Esse no escritório, em espanhol, separa, né? Em la oficina. Beleza? Então, vamos lá. Aqui a gente vai começar a ver mais coisinhas. Ó. Como não tinha muito tempo, me comia um sándwich e me tomava 3 ou 4 taças de café al dia. Me tomava 3 ou 4 taças de café al dia. Tá? Ó, tinha. Tá vendo? Então, eu não tinha. Como não tinha muito tempo, como eu não tinha muito tempo, tá? Me comia um sándwich. Me comia um sándwich. Me tomava 3 ou 4 taças de café. Ô, Rafael, eu poderia falar assim? Comia um sándwich. Eu poderia falar assim? E tomava 3 ou 4 taças de café? Olha, pode. Pode e dá para entender. E tá certo também, tá? Tá certo. Vou fazer um outro vídeo explicando por que tem alguns verbos que eles são pronominais e outros não são pronominais. Quando é que muda, quando é que não muda, tá? Vou deixar um outro link por aí explicando quando que muda, quando que não muda, pode mudar, não pode mudar. Tem alguns que não pode mudar, tem outros que pode mudar, tá? Então, nesse caso aqui do verbo comer, beber, tomar, a gente pode usar tanto pronominal, ou seja, com o pronome, e sem, tá? Então, como tá no áudio, ele tá assim, ó. Me comia um sanduíche, um lanche, né? Um sanduíche, sei lá, né? Pão, sei lá, presunto, queijo ou carne, pão, tá? Um sanduíche, beleza? Tem outras maneiras de falar sanduíche, Rafael? Sim, tem. Emparedado, a gente poderia falar emparedado, poderia simplesmente falar o pan com jamón, com queso, tá? Tem várias maneiras. Lembre que espanhol é uma língua muito variada, tá? Então, eu, por exemplo, falo sándwich, tá? Como não tinha muito tempo, me comia um sándwich e me tomava 3 ou 4 taças de café. Gente, preste atenção. Taça
em espanhol, taça, é xícara. Xícara ou caneca, tá? Xícara ou caneca. Beleza? Então é isso daí. Me comia um sanduíche e me tomava 3 ou 4 taças de café al dia. Poderia falar al dia ou por dia também, tá? Eu vou deixar igual tá no áudio, tá? Deixa eu voltar aqui. Beleza? Opa. Então vamos continuar aqui. A vezes, ó, pelo amor de Deus, não coloque o esse aqui. Não é às vezes, não, é a vezes, a vezes, tá? E esse B você pode pronunciar igual um B, a vezes, tá? Ah, Rafael, mas se eu pronunciar a vezes, dá para entender? Dá. A gente nem ouve muita diferença, tá? Porque a gente não tem esse som. Então, tanto faz, tá? Ah, não, tem que pronunciar B, tudo é B. Gente, sim, a maioria, né, pronuncia B, quase todo mundo. Mas se você pronunciar V, tá tudo bem, tá? Não tem problema. A compreensão vai ser a mesma. A vezes, iba a um bar a comer uma hamburguesa e a beber uma cerveja, tá? Então, ó, às vezes eu ia num bar comer um hambúrguer e beber uma cerveja. Nesse caso aqui, ó, esse mesmo verbo e esse mesmo verbo eu poderia colocar de maneira pronominal. Iba a um bar a comer-me uma hamburguesa e a beber-me uma cerveja, tá? Mas como eu falei, farei um vídeo depois, sabendo como usar, quando que pode, quando que não pode, tá? No caso, eu coloquei aqui, né, nesse áudio, só para você entender, que aqui, ó, poderia ser assim ou assim, com ou sem, e aqui embaixo também, poderia ser com ou sem, tá? Beleza? Ficou claro? Então, gente, tem que colocar esse B aí, tá? A vezes iba, não posso falar a vezes ia. A vezes ia a um bar. Esse ia, a gente não vai. Opa, peraí. O que está querendo dizer? Não. Iba. A vezes iba a um bar. Iba a um bar a comer uma hamburguesa e beber uma cerveja, tá? Importante também, sempre depois do verbo ir, né? O verbo ir conjugado, tá? No pretérito imperfeito, a gente usa a preposição a. Nunca iba em um bar, tá? Cuidado aí. Iba a um bar. Beleza? Vamos continuar então. Tá. Então, me la passava fumando e não hacía nada de exercício. Gente, essa estrutura aqui é muito boa. Me la passava. Aí eu posso usar, ó, me la passava e depois o verbo em gerúndio, tá? Gerúndio com ando, indo, tá? Então, me la passava comiendo, tá? Me la passava jugando. Me la passava bebiendo. Me la passava, vamos mudar aqui. Te la pasabas comiendo, jugando, bebiendo, fumando, bailando. Ustedes, en plural, ¿no? Ustedes se la pasaban corriendo, tá? Então, aqui isso aqui é facultativo. Eu me la passava, ou tú te la pasaba, ou ustedes se la pasaban, tá?
Isso quer dizer o quê? A gente poderia falar também. Fumava todo el tiempo. Fumava todo el tiempo é a mesma coisa, equivalente, né? Me la passava fumando, tá? Só que aqui eu estou conjugando o verbo mesmo, tá? Aqui eu estou conjugando o verbo passava, ou passar, no caso, e depois vou colocar o outro em gerúndio, tá? Mas quer dizer o quê? Eu fumava o tempo todo. Tá? Me la passava fumando. Se você quer ter um espanhol mais atrativo, assim, falar mais parecido com as pessoas, usar estruturas que não são tão simples assim, você poderia falar, fumava todo o tempo. Beleza. Mas se você falar assim, ó, seu espanhol tá um nível a mais, tá? Me la passava fumando, tá? Beleza? Ó, você passava o tempo como? Você fazia o quê? Né? Todo o tempo todo, tá? Então usa essa estrutura, coloca o gerúndio e coloca lá um complemento aí nos comentários para ver como você usa a frase e eu estarei respondendo os comentários aí. Vamos ver se vocês conseguem montar uma frase com isso, tá? E não fazia nada de exercício, tá? Não me exercitava, beleza? Então, vamos lá. Continuamos. Deixa eu separar um pouquinho aqui para não poluir a informação. Me sentia cansado y muy mal, hasta que un día tuve un infarto y cambié de vida. ¿Tá? Me sentía cansado y muy mal, hasta que um dia tuve, tá? Eu tive um infarto e cambiei de vida. Eu mudei de vida, tá? Tá? Acho que não tem muita coisa, né? Me sentia cansado e muito mal, até que um dia tuve um infarto e cambiei de vida. Vou ler aqui em português, eu me sentia cansado e muito mal. Até que um dia tive um infarto e mudei de vida. Beleza? Então, vamos ver um pouco mais aqui. Ó, dia da semana, ó, presta atenção. E mais um falso cognato. Hoy en día trabajo menos, como carne, fruta y verduras todos los días. Y voy al gimnasio los lunes y los jueves. Tá? Gimnasio, eu vou para academia. Né? Ou eu faço academia. Eu faço academia segundas e quintas. Né? Eu faço ou eu vou para academia. Tá? Então, gimnasio, a palavra gimnasio é academia. Beleza? Então, uma outra coisa para os dias da semana. Lunes, segunda-feira. Jueves, quinta-feira. Tá? Uma coisa muito legal para aprender os dias da semana é a gente falar um dia da semana e falar uma atividade também. Por exemplo, olha, eu sei que toda segunda eu faço tal coisa, então toda segunda eu faço tal coisa, toda segunda eu vou na academia. Então, aí você faz essa mesma frase em espanhol e aí você decora, né? Por exemplo, todos os lunes vou ao gimnasio. Todos os lunes vou ao gimnasio, tá? Ah, não, é na sexta-feira que eu vou fazer, sei lá, eu faço faxina sexta-feira, tá? Então, el viernes yo limpio mi casa. El viernes yo limpio mi casa. Ou hago las tareas domésticas. Enfim, aí você coloca o que preferir, tá? Para lembrar do dia. É mais importante que falar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, tá? Aí você vai repetir, cansativo, né? No final, você vai sempre ter que repetir, não? É melhor associar o dia com uma atividade. Show de bola? Vamos ver aqui, ó. A última frase, né? Então, mi vida ha cambiado y ahora me siento con muchísima más energia, tá? Então, minha vida mudou e agora me sinto com muita mais energia, tá? Preste atenção. Aqui eu usei o composto, né? Eu falei que a gente poderia traduzir tanto simples quanto composto do mesmo jeito em português. Então, aí tem a evidência, né? Minha vida mudou, tá? Mi vida ha cambiado.
e agora me sinto com muitíssima mais energia. Beleza, pessoal? Então, se vocês têm alguma dúvida, deixa as perguntas aí nos comentários. Eu vou estar respondendo essas perguntas para vocês. Talvez fazendo um outro vídeo, tá? Mas aí, importante, né? Ouvir o áudio, eu vou deixar aqui disponível no YouTube para você fazer, depois, talvez essa aula, tá? E aí aproveitar o conteúdo, tá bom? Primeiro ouvir o áudio, depois ouvir o áudio e ler ao mesmo tempo, e aí depois eu vou explicar aqui para vocês. Beleza? Se você quer saber mais sobre gramática e pronúncia, né? Vai ter outros vídeos. Aliás, tem uma playlist, um curso de pronúncia que eu já disponibilizei para vocês. Está aí no YouTube. Talvez vai estar ali na descrição, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima aula. Falou, até mais. Tchau, tchau. Ó, não esquece de compartilhar, de curtir, de enviar para os amigos. Isso tem que fazer, tá bom, gente? Faz isso aí, dá uma força aí e aproveita muito esse conteúdo, tá bom? Falou, até mais. Tchau, tchau.